Olá, estamos aqui mais uma vez na série Ciclo das Águas. É muito bom falar sobre o saneamento do Espírito Santo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial porque o nosso assunto é sobre esse desperdício. Redução de desperdício. Como a gente pode fazer isso? Para a gente ter mais água, menos escassez no mundo. Ela é especialista no assunto, Kátia Coco. Não é a primeira vez que vem aqui no Ciclo das Águas. Seja bem-vinda, Kátia, mais uma vez. Obrigada, Mônica. Obrigada a todo que nos assiste. É realmente uma excelente oportunidade a gente falar como a água é importante na vida das pessoas, né? E a gente está aqui hoje para isso. Ela que é diretora de Engenharia e Meio Ambiente da CESAM. E eu vou começar com uma pergunta para você que eu acho que é a grande dúvida de todos nós, né, que vamos assistir esse vídeo, da população em geral. Existe uma preocupação crescente quanto a esse desperdício da água e é mundial, é global, né, Kátia? Sim, hoje a gente está enfrentando diversos eventos extremos, né? Tanto eventos de cheias, grandes chuvas e as catástrofes decorrentes delas, e também eventos de extrema seca. Então a gente tem que estar planejado e organizado para enfrentar essas duas situações, né? Para viver as cheias e também para viver a seca, o desperdício. E aí, evitando o desperdício de água, a gente consegue contribuir e muito para esses eventos de extrema seca. E quais os fatores principais que estão aí para esse desperdício aumentar no cotidiano das pessoas, também nas indústrias? Como que acontece esse desperdício? A gente tem medidas tanto coletivas ou individuais que podem ser adotadas para evitar esse desperdício de água. Se a gente for falar de medidas individuais, é aquelas que cada uma das pessoas, ao utilizar a água no seu dia a dia, pode rever o seu pensamento para adotar uma outra medida que consuma menos água. E a gente, dentro da casa da gente, tem diversas ações que a gente poderia fazer para isso. E existem também medidas coletivas que a própria indústria de abastecimento de água, como é a CESAM, podem adotar para evitar as perdas de águas e evitar esse desperdício de água, né? A principal delas é reduzir a quantidade de vazamentos que a gente tem nas redes de distribuição de água. Então, a gente adotar na CESAM medidas para reparar esses vazamentos com maior rapidez, isso reduz o desperdício, e mais do que isso, a CESAM tem adotado medidas para evitar que esses vazamentos ocorram. O que a gente pode fazer para isso? Substituindo as redes de abastecimento de água antes que elas terminem a sua vida útil, ou seja, antes que aconteça, de fato, esses vazamentos. Então, esses são apenas alguns exemplos de medidas coletivas ou individuais que a gente pode adotar. Quando você fala vazamento, então seria a principal fonte de desperdício? Porque eu falo por mim, desde criança minha mãe sempre nos chamava atenção dentro de casa. Faz diferença isso mesmo? Vou escovar os dentes, poxa, eu vou fechar a torneira e vou utilizar quando eu for. Não, evitar aqueles banhos longos, lavar o carro com a torneira. Essas medidas individuais que a gente adota na casa da gente, além de valorizar o bem que é a água, ela também diminui a nossa conta de água, né? Porque quanto menos você consome, menos você vai pagar pela conta de água no final do mês. Então, além de valorizar os recursos hídricos, valorizar a água, a gente também reduz a nossa conta. E faz diferença, sim. E dentro da nossa casa tem diversas medidas que a gente pode adotar. É na hora de escovar o dente, é na hora de tomar banho, na hora de lavar as vasilhas, fechar a torneira, só abrir elas de fato na hora de enxaguar. Usar a máquina de lavar somente na capacidade máxima dela, evitar ligar a máquina de lavar para colocar pouca roupa lá dentro. Então, utilizar a máquina de lavar quando você tiver a capacidade máxima de utilização da máquina de lavar. E também reaproveitar, né? Quando a gente fala em reduzir desperdício, é você olhar para a água e pensar qual a forma de reutilização, de reaproveitamento que você pode dar para essa água. E aí, a água que sai da máquina de lavar, ela tem uma excelente fonte de reaproveitamento. Você pode reaproveitar ela para limpeza de piso, para lavar algum outro piso que você tem em casa e também para regar as plantas e jardins, né? Então, vamos repensar. Acho que dentro da nossa casa,
A melhor medida que a gente tem a adotar é repensar a nossa forma de utilização. E, às vezes, também tem algumas medidas tecnológicas que a gente pode adotar na nossa casa. Por exemplo, trocar uma torneira. Se você tem uma torneira que tem um diâmetro muito grande, que solta muita água quando você liga essa torneira, coloca algum dispositivo ali nela, como uma redinha, que aí ela fica uma torneira mais aerada. Ou se não, troca essa torneira por uma torneira com acionamento automático e desligamento automático. Isso também ajuda a permitir que a gente fique com a torneira ligada durante muito tempo. O acionamento automático é maravilhoso, porque você utiliza exatamente a quantidade necessária, né? Você chega ali e tudo que tem sensor também, tudo isso é interessante, né? Sim, você garante que aquela água vai ser desligada daí um tempo, né? Ela não vai ficar aberta ali e às vezes você deixa a torneira ligada. Vai fazer outra coisa, não pode ter isso, assim, porque você vai ter uma água ali desperdiçada. Então, o acionamento e o desligamento automático, ela garante que a água vai ser cessada ali naquele momento. E tem a questão das mamães, que tem as crianças, os papais que estão em casa, e aí, de repente, abre a torneira e fica lá, fazendo festa com a torneira, brincando por muito tempo, tudo isso, Sim, né? a gente tem que pensar na água, é isso que eu falo, assim, é você olhar para a água e não fazer ela no automático, assim, você olhar e saber que cada gota que está sendo ali desperdiçada, ela vai fazer falta, né? A água é um bem finito, então a gente deve olhar para ela e utilizar ela de forma consciente. E se a gente utilizar a água de forma consciente, a gente vai evitar muito desperdício de água. Com certeza. Então, vazamento de aquela torneira que fica ali pingando, pingando, é o chuveiro que não fecha direito. Tudo isso faz diferença no final. Tem gente que diz que não, que isso aí é muito mais grave relacionado às indústrias que utilizam, né, volumes grandes. Como que fica essa questão da responsabilidade aí, da redução de desperdício ligada às indústrias, por exemplo? Sim, a gente falou de diversas medidas assim individuais que cada pessoa pode adotar dentro da sua casa, e isso é muito importante, tem significância sim. Isso vai influenciar até no, como eu falei, no valor que você paga na conta no final do mês. Importantíssimo isso. Quanto menos você consome, menor vai ser o valor da sua conta. Sim. Mas, além disso, assim, a indústria de abastecimento público de água tem diversas medidas que ela adota também para evitar esse desperdício. Evitar que a água seja perdida entre aquela etapa que a gente capta a água no rio e distribui para a população. E aí a gente tem diversas medidas de água que são perdidas, tanto visíveis quanto não visíveis. Então, a gente tem vazamentos que são visíveis, que é aquele que aflora na rua, e é muito importante para esses vazamentos a população entrar em contato com a CESAM. E a gente tem vários dispositivos para que a população entre em contato com a CESAM e comunique algum vazamento de água. O próprio ligar para o telefone 115 é uma ligação gratuita. 115. 115 Viu ali um vazamento na rua. Liga para o 115 e comunica. Além disso, a gente tem um aplicativo que pode ser baixado no celular. Então, pelo aplicativo, você também consegue fazer uma denúncia, comunicar um vazamento de água na rua. Assim que comunicado para a CESAM imediatamente vai mandar uma equipe lá para reparar esse vazamento. Né? Mas, além desses vazamentos visíveis, a gente tem vazamentos não visíveis. Aqueles vazamentos que ocorrem debaixo da terra e que ele não necessariamente aflora. Então, a CESAM também tem que reparar esses vazamentos não visíveis. E aí a gente tem uma tecnologia para isso, que são os geofones. Então, a gente tem um aparelho que vai identificando o ruído dessa água na rua e ali, a partir do ruído que sai dessa tubulação, a gente identifica que ele pode ter um vazamento ou não. Então, essa é uma das tecnologias que a gente tem para reparo de vazamentos, mas temos mais tecnologias também. Quero saber de todas, mas aqui, você acredita que esse investimento em infraestrutura de reaproveitamento de água e captação de águas pluviais é uma solução também para o futuro? Viável? Reaproveitamento de água é sempre o que a gente tem que adotar. Olhar para todos os recursos naturais e pensar uma forma de reaproveitamento deles. E o reaproveitamento da água, sim, ele é possível. Nós temos hoje prédios na região metropolitana que foram concebidos para um sistema de reaproveitamento de águas que a gente chama de águas cinzas. Então, aquela água da pia do banheiro, aquela água do chuveiro, ela pode ser reaproveitada para outro uso. E também a água da máquina de lavar, que pode ser reaproveitada também para um outro uso, como eu falei, para lavagem de pisos, para regra de jardins. Então, isso tudo ela pode ser reaproveitada, sim.
Ô, Kati, como que a tecnologia ajuda a monitorar, reduzir esse desperdício de água que você falou em grandes sistemas urbanos, seja um vazamento, seja algo que a gente vê, algo que já está ali escondido, que você tem os equipamentos. Conta pra gente o que que a tecnologia ajuda a todos nós nesse momento para evitar esse desperdício que prejudica até as gerações futuras. A CESAM ela tem investido muito em avanço tecnológico dentro das suas operações para melhorar o serviço que ela presta para a população, que é levar a água para todos e também levar um esgoto tratado com maior eficiência. E nós temos uma tecnologia específica para a redução do desperdício de água, para a redução das perdas de água. Uma delas é o robozinho, que está famoso aí, que todo mundo já ouviu falar no Espírito Santo, que a CESAM adquiriu, fez um contrato específico para a substituição de redes pelo método não destrutivo e também que a gente introduz na tubulação de água um robô que identifica como é que está a integridade dessa estrutura interna da tubulação. Então, esses são alguns avanços tecnológicos que a gente tem. Então, no caso do robô, a gente tem pontos de inspeção específicos que a gente introduz o robô, ele faz uma série de filmagens da estrutura interna da tubulação e identifica também, faz o cruzamento por inteligência artificial, que identifica quais são os pontos dessa rede de abastecimento de água que tem a sua integridade danificada. Então, se a gente verifica que a integridade da rede, ela tem algum dano, a gente já ali imediatamente aciona algum método de substituição dessa rede de abastecimento de água, antes que o vazamento aconteça. A tecnologia de ponta hoje da CESAM. Sim, né? sim. E além disso, a gente utiliza também os métodos de substituição das redes pelo método não destrutivo. O que que é isso? A gente não usa o método tradicional, que é você retirar o asfalto, fazer uma vala, retirar a tubulação, substituir essa tubulação, voltar com o método de compactação e com a substituição do pavimento. A gente não usa esse método tradicional. Coisa do passado já para vocês. A gente faz um furo no início, um furo no final e ali introduz uma outra tubulação ou em paralelo ou introduz até uma tubulação na parte interna dessa tubulação que já existe. E aí, com isso, a gente evita o transtorno da população, que a população sofra aquele impacto de ter uma obra que está fazendo toda aquela movimentação de terra e que, de fato, causa um transtorno, principalmente na pavimentação. Então, a gente está evitando isso através do método não destrutivo. E quando acontece tudo isso, que para tudo, a rua, eles ficam em obras, as pessoas sempre falam o quê? Do governo, né? Quais são os desafios do governo, empresas, para combater esse desperdício? Bem, a gente tem utilizado algumas tecnologias mais disruptivas, assim, que a gente pode pensar na forma de tratar água e coletar e tratar esgoto de forma diferente. E o governo do estado e a CESAM têm investido no método de dessalinização e de reuso de água. Então, nós temos dois grandes projetos, né? A gente lançou uma PMI, um procedimento de manifestação de interesse, que as empresas apresentaram propostas de dessalinização para o estado. E aí a gente colocou uma tecnologia, e uma das empresas apresentou uma proposta para instalar uma usina de dessalinização na região entre Vila Velha e Guarapari. Então a gente ali está estudando, está desenvolvendo um projeto para a instalação dessa usina de dessalinização que vai fornecer água por meio de captação da água do mar, tratamento, para torná-la potável e distribuir tanto para as redes de Vila Velha quanto de Guarapari. Isso é então, incrível, esses dois né? municípios eles vão ser beneficiados ali com esse sistema de dessalinização. E, além disso, temos o projeto de reuso, né? O projeto de reuso é uma subconcessão leiloada já, temos um contrato assinado, projeto executivo elaborado, então, em breve começaremos as obras. A gente vai desativar uma estação de tratamento de esgoto de Camburi, vai levar esse esgoto para ser tratado numa outra estação, vamos construir essa outra estação e o efluente produzido por essa estação de tratamento de esgoto vai ser destinado totalmente para a indústria, para reaproveitamento no processo industrial da ArcelorMittal. Então, a ArcelorMittal, ao invés de captar uma água do rio para utilizar nos seus processos industriais, vai ter uma água de reuso fornecida pela própria CESAM. Isso é fantástico. E quando a gente fala da agricultura, por exemplo? A agricultura, todos os setores, né? Todos Eles os têm que setores. repensar a sua forma de reutilização. Porque é muito importante, né? Nesse espaço aí ligado à agricultura, realmente pensar muito sobre essa redução.
Sim, tem várias tecnologias na agricultura também que permitem uma irrigação de água, mas também reduzem essa água que está sendo utilizada. E se a gente olha dentro de todos os usuários de água de uma bacia hidrográfica, a agricultura ela tem um percentual de utilização maior da água em relação aos outros usuários. Então, a agricultura desenvolvendo medidas para redução do consumo de água ou para redução de desperdício, utiliza a água de forma racional e tem uma água ali que outros meios possam utilizar também.